Olá, bom dia. Essa aqui é a primeira aula para os primeiros anos. Esse vídeo ele tem o objetivo de ser um pouco mais contextualizador da nossa disciplina e também com algumas orientações sobre o que tem depois do vídeo. Então, essa aula não é formada só por esse vídeo. Vai ter um material que pode ser impresso ou que você pode ler, né, no nosso ambiente virtual, nesse ambiente virtual, porque o vídeo vai estar aqui neste, né? Então vocês poderão acessar, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse vídeo não tem edição, então todos os erros que acontecerem aqui vai ser igual na aula comum. Eu não vou editar, parar, recortar nada, né? Eu só vou adicionar algumas imagens enquanto eu for falando para dar algum contexto para vocês. Então, parte de contextualização. Nós vamos lembrar, então, que nós partimos de onde, nos primeiros anos? Do conceito de o que é arte. E se vocês se lembram bem, e eu me lembro muito bem, a gente tem que lembrar que ficou muito bem acordado entre a gente que não era um caminho muito bom nós tentarmos dar um conceito único de arte. Toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente acaba se fechando dentro de um ciclo fechado e que exclui algum tipo de cultura. Então, a gente não deve tentar dar um conceito único para a arte, porque ela foi se construindo na história. E através de várias culturas, e através de vários diferentes artistas. E hoje nós chegamos a um cenário muito dicotomizado do que é a arte. A gente continua muitas vezes pintando tela, e tem artistas que são artistas e nem pintam mais, nem fazem esculturas da forma que nós conhecemos. E eu citei alguns artistas que são dessa forma, e eu falei para vocês, principalmente do Alex Fleming, que eu falei para vocês do trabalho dele. Lembra do Alex Fleming? Aquele cara que faz aquelas obras de intervenção, que envolve poesia, envolve fotografia, envolve plotagem, né? E também falei sobre o trabalho do Vic Muniz, que trabalha com uma espécie de assemblagem gigante, que no final é um documentário, e que forma imagens de releituras da história da arte, que são belíssimas também, mas trabalhando com uma coisa que nós desperdiçamos, que é o lixo. E falei também do engajamento social dele, né? E quem está mais próximo da linguagem tradicional, mais com estética avessa ao tradicional, e eu citei para vocês, né, foi o Romero Brito. Goste ou não, eu goste ou não da estética dele, ele é um artista e ele é reconhecido como artista. Eu posso mudar isso? Não, não posso mudar isso. Ele é artista, por mais que eu não goste da estética que ele produz, do resultado estético de suas obras, ele é um artista, né? Nós deixamos isso bem claro. Então se eu não posso responder o que é arte com uma única e fresca respiração, como diriam os dadaístas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso entender, eu posso tentar compreender o que seja a arte. E é por isso que eu fiz o convite para vocês, para que nós fôssemos estudar a história da arte, começando do Marco Zero, que é onde nós tivemos as primeiras manifestações, né, do fazer humano, do fazer da nossa espécie, ou até mesmo de algumas subespécies, porque aqui vão entrar até, quem sabe, algumas coisas que não está muito claro se foram feitas por neandertais ou se foram feitos por Homo sapiens, né? Então, tem isso é uma coisa a se considerar e que é importante. Estou olhando toda hora para baixo porque minha pauta está aqui, viu? Então, olha só, nós falamos, e eu quero lembrar, porque aqui nós estamos ainda contextualizando. Eu falei também para vocês das tecnologias que foram dominadas durante a pré-história. E algumas pessoas talvez tenham a memória um pouco ruim, né, vão me perguntar agora, mas como assim? Nós tínhamos tecnologia na pré-história? Falei, gente, vamos lembrar
lá das nossas aulas, ainda em sala de aula, que eu apresentei algumas para vocês. Lembrando que tecnologia nesse momento é tão importante que vai até dar um nome para alguns períodos. Por exemplo, quando nós falamos idade da pedra lascada, lá no Paleolítico, que é a pedra antiga, né? Qual que é a tecnologia principal que está sendo dominada ali? Se você respondeu pedra lascada, é isso mesmo. É a tecnologia da pedra lascada. É o homem utilizando pedras cortantes para poder extrair mais alimentos das presas, ou extrair mais alimentos das presas, ou cortar melhor pedaços de madeira, fazer flechas mais aerodinâmicas, mais lisas. E acredito que por mais que eles não tivessem o entendimento da física que nós temos hoje, eles percebiam, por uma questão de observação, que uma flecha lisa ia mais longe que uma flecha que não fosse lisa, né? Até, inclusive, tribos ainda hoje que não tiveram contato com esse mundo ocidental, né? Utilizam essas tecnologias. Eu cheguei a comentar e dar exemplo de algumas para vocês na sala de aula. Vamos lembrar disso, isso também é importante, tá? E o Neolítico? Quais as tecnologias nós dominamos quando nós estamos lá no Neolítico? Lembra que eu falei? Pedra polida? Mas só pedra polida? Não, nós dominamos fogo, pedra lascada, cerâmica e pedra polida. Porque, como eu também disse para vocês, as tecnologias são cumulativas. Quando eu atravesso um período, eu não descarto uma tecnologia, um conhecimento anterior. Por isso é importante aprender. E eu acredito, porque eu sou ingênuo, que a minha aula não vai ficar no esquecimento de vocês, que um dia vocês vão acumular esse conhecimento para usar na vida de vocês em algum lugar que vocês quiserem. Porque sempre que me perguntam assim, onde que eu vou usar na minha vida? Eu falo, onde você quiser. Entendeu? Porque é assim, a gente utiliza quando a gente precisa e onde a gente quer, né? Então, fica aí a dica para vocês sobre isso também. Então, as tecnologias que os homens pré-históricos desenvolveram foram essas. E uma que eu não cheguei a comentar muito, que é a da idade dos metais. Mas qual tipo de metal nós chegamos a desenvolver? Eu não comentei muito, não mostrei muita imagem para vocês na sala de aula. Mas na idade dos metais, que é a última fase da pré-história, nós trabalhamos com metais de baixa fusão. Metal de baixa fusão é um metal que precisa de uma fonte de calor menor para poder ficar no estado líquido e ele poder ser trabalhado. E aqui eu vou trazer uma das técnicas muito utilizadas, né, ainda durante a Idade Média, que é a técnica da cera perdida. E como que funciona a técnica da cera perdida? Você faria um objeto, né, de cera. E como é que é feito cera, professor? Olha, cera de abelha, porque ele já tinha, lembra, o homem nesse momento, paleolítico, já é um homem sedentário, ele não é mais nômade, ele já aprendeu a coletar coisas na natureza. Então ele já aprendeu a algumas propriedades que a natureza oferece para ele e já aprendeu a manipular essas questões. Inclusive domesticar animais e plantar, que é a agricultura grande e revolução tecnológica. Lembra que nós falamos também sobre isso? Sim. Então, nesse momento, o homem ele já está se desenvolvendo como a base do que nós vamos chamar no futuro de civilizações. Então, nós estamos quase chegando lá na parte de termos civilizações. E, então, quando ele aprende que gordura animal, quando ela se hidrogeniza, ela saponifica, né? Algumas pessoas gostam de falar assim. Mas só para vocês terem uma ideia de forma bem tosca o que é hidrogenar a gordura. Todo mundo aqui gosta de comer costela, né? Ou tem algum parente que tem o hábito de comer costela cozida. Quando você cozinha a costela e ela esfria, e na superfície que esfriou fica uma camada branca, aquilo é gordura hidrogenada, que sofreu o processo de hidrogenização, de saponificação, né? Pois é, e essa matéria
esse material, ele poderia, foi utilizado, né? Foi utilizado para poder fazer a base de algumas esculturas, misturado com cera e alguns outros elementos, né? Para poder dar mais corpo, por exemplo, até mesmo palhas e outras coisas. Você misturava, cobria essa escultura feita de gordura com barro e vinha por cima com o metal no ponto de fusão líquido. E se ele está no ponto de fusão líquido, automaticamente como que ele vai estar? Quente, muito quente, quente mesmo, né? Então quando ele derramava sobre essa camada de barro, que ficava uma abertura por cima, lógico, né? Quando ele derramava esse metal quente dentro desse envolto de barro, a gordura, lógico, derretia, cedia lugar para o metal expelia a gordura e o que ficava no recipiente era apenas uma escultura feita em metal. Então, olha aí, o homem dominando metal há muitos anos atrás, né? Exemplos exemplos de metais que têm baixa fusão. Vamos dar um exemplo aqui, o cobalto para vocês. Cobalto? Acho que é o cobalto. O chumbo, o próprio chumbo. O ferro, não estou falando do aço, tá? Estou falando do ferro. A gente pode considerar que ele tem uma fusão não tão alta, a gente já conseguiu alcançar a fusão dele nesse momento. O bronze, principalmente o bronze. Não estou falando do cobre, estou falando do bronze, tá? Não estou falando do cobre, porque o cobre vem depois, né? Inclusive uma evolução tecnológica significativa para a idade moderna também, tá? Então, temos aí a idade dos metais. No material vai falar um pouco mais sobre a idade dos metais para vocês, tá? E tudo isso é importante para que nós chegamos lá no final, onde a gente encerra a pré-história. Inclusive ela é encerrada pelo fruto da sua própria evolução. Porque nós falamos lá no começo que as imagens são importantes para os homens, porque as imagens nos ensinaram a abstrair as formas, a natureza, ao ponto de nós conseguirmos, né, desenvolvermos um padrão de escrita. E quando a gente desenvolve o padrão de escrita, muito bem, chegamos ao final da pré-história. Por quê? Porque agora nós temos a história, nós temos os registros escritos, né? E nós não contamos mais com os artefatos, porque até então, tudo que eu falei para vocês aqui é uma hipótese, com certeza muito bem embasada, com muitos indícios de veracidade quanto a ela, mas ela não é 100% correta, e nem os cientistas querem que ela seja. Tá? Não existe nenhum cientista que, após elaborar sua tese, fica chateado por dizer: a minha tese é só 90% verdadeira. Né? Não, muito pelo contrário. Esses 10% que ficam aí, né, muitas vezes não é nem isso, né? Ficam aí para que outras pessoas tenham campo para desenvolver ciências melhores, mais eficientes, que possam dar melhores explicações. Imagina se tudo é resolvido a 100% de exatidão. Ninguém mais produz ciência, né, dentro de determinados campos. Então a gente fica estacionado e a gente não evolui. E assim também aconteceu com o pré-histórico. Ele foi desenvolvendo e se desenvolvendo e ele mesmo terminou o próprio ciclo dele. O homem da pré-história terminou seu próprio ciclo porque foi lá que ele começou a sintetizar as formas. Né? Se hoje você recebe um emoji de um sorriso e entende que a pessoa está feliz, agradeça aos nossos ancestrais. Nós aprendemos a sintetizar e ter esse olhar de enxergar padrões naquela época. E hoje nós utilizamos isso no nosso cotidiano. Tá? Bom, pessoal, essas são algumas explicações, né, para termos o nosso contato, né, semanal para a disciplina de artes visuais nos primeiros anos. Vou pedir para que vocês leiam também o material que está no ambiente e respondam a nossa atividade. A nossa atividade, ela é avaliativa. Todas as atividades que nós temos aqui serão avaliativas. Vamos deixar isso bem claro, tá?
A primeira postagem de boas-vindas, ela não é avaliativa, ela foi só mesmo um teste, digamos assim, para ver como que era a interação com a plataforma, né? E essas próximas atividades que eu estou deixando para vocês são avaliativas e cada uma delas valerá 10 pontos, tá? Dentro da nossa média subjetiva. Ok? Então, galera, muito obrigado. Tenham bons estudos. Esses aqui são 15 minutos de explicações. Terminem e complementem os estudos com os materiais, tá bom? Obrigado. Até mais.